Hoje vamos falar sobre trombocitopenia e trombocitose no ambiente de UTI. Aqui está um sumário da aula. Trombocitopenia definitivamente é a matéria aqui englobada que mais tem coisa para falar. Daria para a gente passar muitas aulas falando de todas as causas, mas eu trouxe principalmente o racional de como a gente avaliar um paciente que adentra com trombocitopenia na UTI ou que desenvolve trombocitopenia durante a internação e as principais causas. Trouxe também um pouco da indicação da transfusão de plaquetas, que é algo bem frequente para nós, e de trombocitose a gente tem bem menos coisa para falar, vou falar só um pouco mais das causas. Com relação às trombocitopenias, a gente tem como definição uma contagem de plaqueta abaixo do limite inferior da normalidade, né, que para nós é 150 mil plaquetas. É muito comum os pacientes críticos, tem uma incidência de 35 a 45% dos pacientes na admissão, e é o distúrbio de coagulação mais comum na UTI. Ela pode ser usada como um parâmetro de gravidade à admissão. A gente vê isso tanto pelo SAPS quanto pelo SOFA, então ela é uma indicação de disfunção orgânica. O acompanhamento dos níveis plaquetários nos pacientes sépticos reflete a gravidade e a evolução. Então, o paciente que está em choque séptico com plaquetopenia, ele tem uma gravidade maior que a gente vê pelo SOFA. Eu não vou exaurir o tema de fisiopatologia, né, mas algumas coisas é interessante lembrar. As plaquetas, elas são estruturas derivadas do fragmento do citoplasma de megacariócitos. Isso é importante a gente lembrar da linhagem celular para a gente entender algumas medicações que são usadas e que interferem na contagem de plaquetas. Elas não têm núcleos e são incapazes de realizar síntese. Elas têm muitos grânulos em seu interior que armazenam diversas substâncias, não apenas substâncias relacionadas à hemostasia e coagulação, mas elas também participam da resposta inflamatória. A sua meia-vida é de aproximadamente 10 dias, só que em algumas patologias críticas, essa meia-vida ela pode ser diminuída. Elas têm glicoproteínas na membrana plasmática, que facilitam na adesão epitelial e agregação plaquetária. São destruídas no baço e no fígado. Então, em condições que a gente tem hiperesplenismo, a gente pode ter redução da contagem plaquetária. E como eu disse, além da hemostasia e coagulação, elas também atuam na resposta inflamatória. Elas têm substâncias vasopressoras também. E como causas da trombocitopenia, falando de fisiopatologia, a gente tem seis mecanismos principais. O primeiro, e acho que um dos mais vistos aqui nas nossas UTIs oncológicas, são a diminuição da produção por origem medular. Então, mas a gente também pode ter aumento da destruição, principalmente de causas hemolíticas, autoimunes, sequestro por baço hipertrofiado, hemodiluição, que a gente acaba causando muito, a pseudotrombocitopenia, que não é uma causa comum, mas é uma causa que sempre tem que ser pensada, e as trombocitopenias por consumo. Essa é uma tabela bem grande que traz o agrupamento das causas em relação às patologias mais vistas. Eu trouxe para a gente lembrar de algumas doenças menos faladas, mas que a gente pode ter na UTI. Então, além das causas congênitas para diminuição da produção, sempre lembrar de medicações. A quimioterapia é uma importante causa de plaquetopenia. Deficiências de vitaminas como B12 e folato, num ambiente que a gente tem muita desnutrição, que é a UTI, é uma causa importante e vai vir com diminuição de outras séries também. Álcool, infecções, que a gente quase não lembra, mas parvovírus, citomegalovírus também podem causar plaquetopenia. Pacientes que chegam em insuficiência hepática, distúrbios primários da medula, então a gente também tem muitos idosos com síndrome mielodisplásica e doenças granulomatosas da medula por infiltração. Diluicional a gente causa geralmente por reposição volêmica excessiva ou transfusões maciças de séries que não têm plaquetas. A gente pode ter uma redução diluicional. Aumento da destruição, tanto imunomediada como não imunomediada, e aqui entra algo que é muito importante para nós, que é a CIVD, uma patologia que está muito presente nos pacientes com sepse. A pseudotrombocitopenia, que eu vou falar mais para frente, mas que tem que ser pensada toda vez que a gente vê paciente com contagem plaquetária baixa, hiperesplenismo, a própria hemorragia, sepse e a dengue, que são patologias por consumo.
Aqui é só para a gente organizar o pensamento. Então, quando a gente tem diminuição da produção, a gente pode ter uma deficiência da medula, que é aplasia, quimioterapia, infecções, toxinas, ou uma eritropoese ineficaz, que joga células sanguíneas não prontas, né? Como na anemia megaloblástica. Aumento da destruição a gente divide em não imunológica, a CIVD é o principal protótipo para nós, e as imunológicas, que a gente tem autoimune e autoimune, sendo que a PTI é uma causa que tem ficado cada vez mais comum. E as outras causas, como a transfusão maciça e o hiperesplenismo. Abordagem diagnóstica. Então, para a gente diferenciar nosso raciocínio, a gente tem que inicialmente distinguir dois grupos. Os pacientes que já chegam com trombocitopenia, que muitas vezes é a causa da internação, e aqueles que desenvolvem trombocitopenia na UTI. E aqui a trombocitopenia entra mais como um marcador de gravidade. As causas são diversas, como eu já falei, e o diagnóstico tem que se basear numa pesquisa sistemática. Anamnese, exame físico e, finalmente, os exames laboratoriais. A gente tem inúmeros exames laboratoriais para plaquetopenia. Se a gente não tiver uma história clínica bem contada, a gente não vai conseguir chegar no diagnóstico. Então, quando a gente questiona um paciente, principalmente início, forma de instalação e medicações ou tóxicos que esse paciente usa, quais são as manifestações hemorrágicas que ele tem, se é que tem alguma coisa, e aqui, além das petequias, da equimose, do sangramento, a gente tem que lembrar da metrorragia para mulheres. Se esse paciente tem fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis, como as hepatites e HIV, que são muitas vezes doenças silenciosas subdiagnosticadas, a história familiar e o contexto clínico, um paciente que chega com uma plaqueta discretamente mais baixa e extremamente grave, a gente não tem a plaquetopenia como uma urgência diagnóstica naquele momento. O exame físico é principalmente para avaliar as manifestações hemorrágicas, para avaliar a linfonodomegalia, esplenomegalia e icterícia. Dos exames laboratoriais, em primeiro lugar, a gente tem que classificar a gravidade da trombocitopenia. Então, leve, acima de 100 mil, moderada de 20 mil a 100 mil e grave, abaixo de 20 mil. Aqui a gente tem a necessidade de graduação para poder instituir o tratamento falado mais lá para frente. E os exames laboratoriais são múltiplos, mas vão depender da nossa suspeita. Então, se a gente tem uma suspeita de hemólise, de doença sexualmente transmissível, como HIV e hepatite, dengue, que é uma causa muito comum, a gente tem que pedir os exames direcionados. Só que um dos mais importantes para nós é a análise do sangue periférico, né? Então, a trombocitopenia, geralmente, onde a gente vê lá no laboratório, eles colocam se vem realmente uma contagem plaquetária baixa, eles analisam e veem se tem a presença de grumos ou não. Porque a presença de grumos, ela é fortemente indicadora de que a plaquetopenia, ela, na verdade, é por dificuldade na contagem. Então, elas começam a se agregar e a gente não tem uma contagem verdadeira. É isso que acontece na pseudotrombocitopenia. Mas outras coisas podem ser observadas, como a macroplaquetas, que acontecem em casos que a medula está tentando jogar mais plaquetas por perca plaquetária, então elas ficam plaquetas não prontas. A hemólise, que vai vir com esquizócitos, muitas das vezes, e alterações de outras células que podem falar em doenças da medula óssea. Aqui eu trouxe as principais causas para a gente lembrar. Não vai dar para falar de todas elas, porque a maioria são uma aula à parte. Mas, em primeiro lugar, a gente vai falar da pseudotrombocitopenia. Como eu disse anteriormente, ela não é uma causa comum, é só 0,09 a 0,29% da população. Só que ela é trazida como a primeira causa a ser investigada, porque ela pode levar a gente a investigações e esforços, né, na questão de tratamento fúteis, que podem trazer mais mal para o paciente. Ela é consequente à formação de agregados plaquetários numa amostra sanguínea, e ela ocorre frequentemente quando a gente usa o EDTA como anticoagulante nos tubos, que é o mais comum, já que o sangue contém uma aglutinina plaquetária que se ativa na presença de EDTA. Aqui na figura a gente tem na parte A uma amostra, não sei se deu para ver muito bem, mas que tem inúmeros grumos plaquetários no sangue que foi coletado com o EDTA. Uma alternativa, como eu vou falar mais para frente, é usar outras coisas no tubo de coleta para não ter agregação plaquetária. Mas a nossa segunda opção, que é o citrato, também pode induzir pseudotrombocitopenia, apesar de ser uma frequência bem menor. Aqui na B a gente tem uma amostra ainda com
agregação plaquetária no uso de citrato. A gente pode excluir ou confirmar com a análise do sangue periférico, então aquilo que eu falei, né, de ter grumos na lâmina. A gente pode solicitar uma nova amostra do paciente usando o citrato, a heparina, em vez de EDTA, e pode resolver a condição. E a gente pode fazer a coleta no tubo seco, né? Que é o tubo que não tem o anticoagulante, mas que tem que ser aquecido e contagem imediata. Para pacientes que usam inibidores da glicoproteína 2B3A, a gente também pode ter com o citrato, mas assim, é mais frequente nessa população, só que da mesma forma com que qualquer um pode fazer agregação no EDTA, qualquer um pode fazer agregação no citrato. E toda vez que a gente diagnostica essa plaquetopenia, ela vai se repetir para esse paciente, então isso tem que ser bem documentado e o paciente tem que ser informado, senão ele vai, às vezes, sair da internação e fazer novamente exames que vão ter plaquetopenia. No nosso âmbito também é muito importante a trombocitopenia induzida por fármacos. Ela é um tipo de plaquetopenia que surge agudamente, na maioria das vezes é grave e tem risco de sangramento quando a plaqueta cai muito, geralmente a níveis abaixo de 20 mil. Os fármacos têm múltiplas formas de induzir plaquetopenia, tanto por supressão da produção ou aumento da destruição. Geralmente, a recuperação se inicia nos 2 primeiros dias da suspensão e retorna aos valores basais em uma semana, mas pode ser muito grave. Para a gente fazer os critérios diagnósticos, a gente tem que preencher essa tabelinha aqui e classificar como caso definido, provável, possível ou improvável. Os critérios são, em primeiro lugar, a ocorrência de trombocitopenia após a introdução da medicação e reversão após a suspensão, então a cronologia. Em segundo lugar, após a suspensão, a manutenção ou reintrodução do fármaco de outros fármacos não causará plaquetopenia, então a gente exclui outros, né? Terceiro, a exclusão de outras causas. E quarto, a readministração do fármaco provoca novamente trombocitopenia. É muito difícil a gente ter todos os critérios, principalmente porque no ambiente de UTI a gente geralmente não vai reintroduzir o fármaco e ver se tem trombocitopenia, mas é possível fazer o diagnóstico sem esse item. Lembrar que o quimioterápico é um tipo de. Os quimioterápicos são um tipo de medicação que fazem supressão da medula, e a gente tem um tipo de trombocitopenia induzida por fármaco, que é aquela induzida por heparina, que costuma ser muito grave, mas que merece um capítulo à parte. Para a gente não ficar perdido, existem fármacos que são mais relacionados à trombocitopenia. Aqui eu trouxe a lista mais comum nas referências e destaquei aqueles que a gente mais vê na UTI, né? Então, lembrar o Bactrim, a vancomicina, os beta-lactâmicos são uma causa rara, mas como a gente tem muito uso de beta-lactâmico na UTI, é importante lembrar. O paracetamol, mas a gente tem outros, por exemplo, os não listos, né? Para pacientes que vêm após o uso de heroína ou cocaína, a gente também pode ter plaquetopenia induzida. O ideal é sempre fazer a pesquisa, né? A gente sabe que, por exemplo, linezolida pode causar plaquetopenia, não é tão comum, mas sempre pesquisar os fármacos que o paciente está usando. E a trombocitopenia induzida por heparina acaba sendo um subgrupo daquele outro tipo de trombocitopenia, mas ela é muito mais grave e também rara. Habitualmente acontece nos pacientes após 7 a 10 dias ou a partir do quinto dia de tratamento com heparina por via endovenosa, em dose alta. Isso geralmente, mas pode ser induzida de outras formas. E apesar dela ter uma plaquetopenia, ela tem trombose na sua história clínica. Então pode acontecer trombose venosa, que é o mais comum, e raramente acontece trombose arterial. Tem formas de se confirmar essa hipótese diagnóstica laboratorialmente, só que ela habitualmente é uma condição muito grave. Então, a gente suspeita desse diagnóstico com critérios clínicos e muitas vezes a gente faz alteração do tratamento antes mesmo de fazer testes. A, a trombocitopenia induzida por heparina, ela é uma consequência de uma reação imune. A gente tem uma associação de moléculas na plaqueta com a heparina, e isso facilita o reconhecimento da plaqueta pelo nosso sistema imune e a destruição das plaquetas.
Ela deve ser suspeitada em todo paciente sempre que se acontece trombocitopenia entre o quinto e oitavo dia de tratamento com heparina não fracionada, principalmente, que apresente trombose venosa, arterial ou alguma complicação mais rara que geralmente é relacionada às tromboses, como necrose cutânea, infarto de adrenal ou gangrena de membros. A gente tem vários scores clínicos para diagnóstico da trombocitopenia induzida por heparina, que é conhecida como HIT em inglês. Só que o score dos 4Ts é o mais estudado e que a gente mais habitualmente usa, ele é de fácil aplicação. Eu não trouxe os critérios aqui, porque dentro de cada critério a gente tem várias subdivisões, mas leve em conta trombocitopenia, o tempo de queda da contagem de plaquetas, trombose e outras causas. É de fácil aplicação e ele tem várias calculadoras na internet. A gente classifica como baixo risco, risco intermediário ou alto risco de HIT. O valor preditivo negativo é o que mais chama atenção, então tem um valor preditivo negativo de 99,8%. Então, se a gente exclui pelo score, é muito baixa a chance desse paciente realmente ter HIT. Se o paciente ele tem suspeita e um score de pelo menos probabilidade intermediária ou risco intermediário, a gente tem que suspender imediatamente todas as fontes de heparina. Mesmo que esse paciente esteja usando não fracionado, não é indicado que a gente passe para heparina de baixo peso molecular, porque pode ter ainda trombocitopenia. Quando possível, tem que ser iniciado o anticoagulante não heparino. A gente tem que lembrar que, apesar desse paciente estar plaquetopênico, ele faz trombose, então isso não é uma contraindicação à anticoagulação. Eles, na verdade, têm mais trombose do que um paciente que não desenvolveu HIT. Outra causa que é incomum, mas é muito grave para pacientes que apresentam na UTI, é a púrpura trombocitopênica trombótica. Ela é uma microangiopatia trombótica, então a gente tem trombocitopenia e hemólise microangiopática. É incomum e muitas vezes subdiagnosticada, apresenta alta taxa de mortalidade se não for instituído tratamento precoce. A pêntade clássica da PTT, ela é composta por febre, trombocitopenia, anemia hemolítica, insuficiência renal e alterações neurológicas. Só que essa pêntade ela está presente em apenas 40% dos casos. Ela ocorre por conta da deficiência de uma vitamina. E essa enzima. E essa enzima é uma enzima que cliva os fatores de von Willebrand que ficam dentro das plaquetas. Como os fatores de von Willebrand eles são grandes, eles não são clivados, isso estimula a aglutinação plaquetária. Por isso que a gente tem hemólise das plaquetas, mas a gente também tem múltipla agregação plaquetária. A presença de trombocitopenia associada à anemia hemolítica e esquizócitos no sangue periférico tem que pensar em PTT e, basicamente, o diagnóstico ele tem que ser instituído pela dificuldade que a gente tem de tempo para fazer outros testes. Então, geralmente, esse paciente ele evolui de forma muito grave. O tratamento é a plasmaférese e, antes da gente ter a plasmaférese, a PTT era fatal em mais de 90% dos casos. A morte costumava ocorrer nos primeiros 10 a 15 dias, em geral por insuficiência de múltiplos órgãos, então pelas múltiplos infartos que vai causando. Hoje em dia, a sobrevida após o tratamento com a plasmaférese é bem melhor. O fato de ter trombocitopenia também não reduz o risco de eventos trombóticos, então esse paciente ele não está protegido. Acontece uma anemia normonormo, é uma anemia hemolítica, então tem aumento de reticulócitos, aumento de desidrogenase lática e aumento de bilirrubinas às custas de bilirrubina indireta. Então a gente tem anemia por hemólise microangiopática com esquizócitos e plaquetopenia, a gente já tem a suspeita diagnóstica e a gente está autorizado a iniciar o tratamento com plasmaférese. Outra causa é a PTI. Não é uma doença comum, mas recentemente a gente tem visto múltiplos casos aqui na nossa UTI. Na maioria das vezes é uma doença adquirida de caráter benigno. É um diagnóstico de exclusão, plaquetopenia e mais nada. Esses pacientes, eles só têm plaquetopenia. Muitas vezes o diagnóstico é ambulatorial, então eles acabam fazendo a investigação com o reumatologista e chega à conclusão que eles têm PTI, e eles acabam internando num cenário de controle.
Mas algumas vezes esses pacientes chegam sem diagnóstico e chegam com plaquetopenia grave. Para tratar, inicialmente a gente indica a prednisona de 0,5 a 1 miligrama por quilo por 3 semanas. E esse é o tratamento de escolha, apesar de muitas vezes a gente já partir para imunoglobulina. O corticoide ele é o que é mais indicado, e a imunoglobulina está indicado para casos que a gente precisa de uma resposta rápida, então aqueles pacientes que já chegam com sangramento, ou quando o uso do corticoide é contraindicado, ou em raros casos que o corticoide ele é ineficaz, né? A gente tem uma refratariedade. Habitualmente, a gente não transfunde esses pacientes porque, por ser um processo autoimune, eles não retêm essas plaquetas. Isso pode aumentar até a chance de efeitos colaterais, mas quando a gente tem PTI e sangramento e a gente acaba transfundindo em cenário de urgência, a gente pode transfundir na dose de uma unidade a cada 10 quilos, que é o que a gente geralmente usa, só que esses pacientes habitualmente precisam de mais. Hum, São consideradas situações de emergência a presença de sangramento intracraniano e em mucosas associados à instabilidade hemodinâmica. Habitualmente, esses pacientes não sangram, mas quando sangram pode ser muito grave. Sendo recomendado utilizar transfusão de plaquetas com dose de 3 vezes acima dos valores habituais, então 3 unidades para cada 10 quilos, justamente porque esse paciente não vai reter a maioria dessas plaquetas. Usar altas doses de corticoide e a imunoglobulina humana, que daí já seria uma indicação da gente iniciar antes mesmo do efeito da pulsoterapia. Agora, uma causa de plaquetopenia que geralmente se desenvolve nos nossos pacientes é a sepse. Então, muitos pacientes apresentam já a plaquetopenia na admissão sem que essa seja a alteração primária da descompensação. Ele vem como um marcador de gravidade. Dentre os pacientes que são admitidos sem plaquetopenia, muitos desenvolverão, e é um indicador de mau prognóstico. Mesmo a trombocitopenia estando associada a risco, ela não é isoladamente um fator independente do aumento de mortalidade, ou seja, ela não causa um aumento de mortalidade, ela é um marcador. Sempre temos que lembrar que a septicemia é uma das condições mais associadas a CIVD, que é uma causa grave de trombocitopenia na sepse. É, e ela é caracterizada por uma difusa ativação da coagulação intravascular, com formação e deposição de fibrina na microvasculatura. Essa contínua atividade procoagulante gera consumo e consequente depressão de fatores de coagulação em plaquetas, ocasionando sangramento difuso. É mais um paciente que faz trombose, mas que sangra e sangra por todo o lugar. Uma redução significativa das plaquetas é um sinal de alarme, como fator de óbito. A presença da trombocitopenia por um tempo prolongado sem recuperação em um paciente séptico está associada a um risco maior de mortalidade. Então, a presença de trombocitopenia por um tempo prolongado e sem recuperação em um paciente séptico está associada a maior mortalidade. E a normalização e estabilização, por sua vez, é melhor prognóstico. Lembrando que a sepse não é a única causa em terapia intensiva, a gente tem várias causas e a variabilidade e a incidência baseia-se no perfil de cada UTI. Então, nas UTIs gerais, UTI cirúrgica, UTI cardíaca, a gente vai ter causas mais comuns. Então, para todas as UTIs, a mais comum é a ressuscitação maciça de fluido ou sangue, a gente vê muito. Então, fazer muita reposição volêmica no paciente, sepse, o uso de heparina e outras medicações. Nas UTIs cirúrgicas, uma causa importante é o pós-operatório de bypass cardíaco, mas também o pós-operatório de grandes cirurgias, independente de serem cardíacas ou não, podem gerar plaquetopenia. O uso de dispositivos de assistência ventricular e a heparina. Os dispositivos de assistência ventricular, eles têm ali na sua composição um composto que faz aumentar a degradação de plaquetas, e é por isso que eles estão associados à plaquetopenia. Na UTI cardíaca, a gente tem inibidores da glicoproteína 2B3A, o BIA, que é a mesma questão da assistência ventricular, o uso de heparina também e a microangiopatia trombótica induzida pelo clopidogrel. E as indicações de transfusão de plaqueta? A principal indicação é o controle de sangramento, então a gente tem que ter isso em mente. O que mais determina se eu vou transfundir ou não é se esse paciente está sangrando, e mais do que às vezes o nível plaquetário.
Em pacientes com trombocitopenia e hemorragia ativa, em geral, é recomendada a transfusão para manter a dosagem de plaquetas acima de 50 mil. Se a gente tem hemorragia oftalmológica pulmonar ou associada a CIVD, o nível é de 100 mil. Isso também é, verdade, para cirurgias, neurocirurgias. A transfusão profilática de plaquetas, então sem sangramento, pode ser indicada para pacientes com contagem inferior de 10 a 20 mil, ou inferiores a 30 a 50 mil antes de procedimento invasivo. Nas situações de plaquetopenia por tempo indeterminado, frequentemente associadas a métodos terapêuticos para doenças oncológicas ou oncohematológicas, que no caso a quimioterapia, indica-se a transfusão profilática. Se a contagem de plaquetas for inferior a 10 mil, na ausência de fatores de risco, e se inferiores a 20 mil, na presença de fatores de risco associados a eventos hemorrágicos. Então, não só ao sangramento, mas se a gente tem febre ou sangramentos menores, a gente já pode transfundir. Lembrando, pacientes com esplenomegalia ou em uso de medicações que podem encurtar a meia-vida da plaqueta, ou medicações que alteram outras vias de coagulação, a gente também enquadra eles nesses pacientes com fatores de risco e a gente transfunde abaixo de 20 mil. Trombocitopenia é isso. Eu vou trazer um pouco de trombocitose, mas trombocitose é um tema que não tem tanto conteúdo para a gente discutir assim. Ela é a contagem plaquetária acima de 450 mil e das causas, o que a gente mais tem, principalmente no nosso ambiente, é a reativa. Então, é um processo extrínseco ao megacariócito. Por algum motivo, a medula está tentando produzir mais linha celular para poder compensar alguma coisa. Então, se a gente tem anemia ou perda sanguínea, a gente acaba podendo ter, na verdade, uma plaquetose reacional. Infecção, a gente também pode ter inflamação e pós-esplenectomia num período geralmente curto. Outras causas são geralmente relacionadas ao megacariócito e estão mais no contexto de cânceres hematológicos. Então, as leucemias, as síndromes mielodisplásicas, trombocitose essencial e algum caso de pacientes com trombocitose familiar. De tudo que a gente tem mais ou menos na literatura sobre trombocitose, a maior parte da investigação ela é feita de forma ambulatorial. Eu trouxe aqui um exemplo do UpToDate sobre como eu faria a investigação dos pacientes com trombocitose, depois eu posso mandar para vocês, mas na grande maioria das vezes está relacionada à referência para o hematologista, mais cedo ou mais tarde, porque esses pacientes ou a gente vai ter uma trombocitose que não traz consequências, ou uma trombocitose no quesito de leucemia. E é isso.